Nunca sei o que cara fazer no começo de uma live. E aí, vamos esperar a galera ficar online. E aí, gente, boa noite. E aí, Manu, tudo bom? Eu tô começando aqui uma live. Hoje vou ter a honra de apresentar uma live muito bacana. Vou até já dar aqui início. Juninho do Rato de Porão. E tenho certeza que vai ser uma live incrível. Então, todo mundo aí fiquem aguardando que vai ser ótimo. Deixa eu aceitar a solicitação dele aqui. Gente, que emoção. Salve, Juninho! Tudo bom? E aí, beleza? Deixa eu só Tá me abaixar o ouvindo? volume aqui. Tá me Tá ouvindo? muito alto. Tô ouvindo, tava alto pra caralho. Ah, sim. Bom, primeiramente, prazer, né? Sou a Andressa, aqui colunista do Cultura em Peso. É um prazer pra gente, né, pô, receber vocês, ainda mais nesse momento, assim. Tenho certeza que vai ser uma entrevista bem legal, que a gente vai contar as histórias das bandas que você participa também, né? Muito Legal. obrigada. E até a gente já queria deixar no início um recadinho, porque da outra vez a gente fez uma live com o Fu, do Macacongs, e aí deu Aham. uma hora e caiu assim do nada, então se cair a gente retorna rapidão, tá bom? Tá, mas aí dá uma contada aí quantos minutos tá, só pra gente não se perder. Demorou. Eu queria começar, então, além de agradecer você, né? Vamos fazer uma retrospectiva aí da sua carreira, né, como baixista. É, quando você era mais jovem, assim, você já se via vivendo de música, tocando hardcore, vivendo disso? Como que foi a sua trajetória, assim, o início nessa vida da música? O início foi tocando com uns amigos que moravam perto da minha casa. A gente juntava na casa de um, no quarto mesmo, ficava batendo no colchão e tocando violão, aí pintou uma guitarra, pintou um amplificadorzinho, e aí lá mais pra frente foi pintar um amigo que tinha bateria em casa, daí a gente colava lá na casa dele pra tocar assim de verdade, né, com volume alto e tal. Então assim, desde bem novo, eu sempre gostei de baixo, de guitarra, de tocar, e nunca imaginei, óbvio que não era uma coisa que eu falava, eu quero isso para minha vida, para viver disso. Isso eu nunca pensei quando eu era novo, assim, mas sempre gostei bastante de tocar e sempre fui de compor. Isso que é bem engraçado, assim, a maioria do pessoal começa tocando, né? Tirando música de ouvido, tocando cover e tal, e a gente, na época, a gente já começou falando, mano, vamos fazer nossas músicas e tal. E aí, desde bem novo, assim, meu primeiro contato Mas com música, com uns 14 anos, mais ou menos por aí. é É, bem cedo, aí, né? sim, sim. Acho que foi, tipo, eu achei um violão no lixo, lá onde eu morava, uma vez eu tava dando um rolê, tinha um violão assim, aí eu falei, nossa, um violão, vou pegar. Catei do lixo, levei pra casa. Aí um dia eu tava brincando de bater o violão na cama, assim, ó. Aí começou a voar um monte de pedaço de barata, cara. Eu falei, mano, que Nossa, porra é eu essa? achei chata. Então, eu acho que umas baratas fizeram um ninho ali no violão e a pessoa jogou no lixo, entendeu? Que fita, hein? Você, assim, como músico, você já está nessa estrada há muito tempo, né? Você tem ainda Uhum. algum sonho, assim, nessa parte da sua carreira? Ah, meu, tipo, ó, pra ser sincero, assim, quando começou a ficar mais sério a parada de tocar mais profissionalmente, ou um pouco antes até tocar bastante assim, eu acho que o meu sonho era tipo, sei lá, gravar disco, fazer turnê, fazer umas coisas, tocar nos festivais, tocar em bastante lugar assim, viajar pelo Brasil, viajar por outros países também. Então, eu acho que boa parte das coisas que eu sonhava assim, eu acabei realizando.
Só que é claro que você vai aumentando isso, né? Tipo, você já tocou uma vez na Europa, aí você quer tocar nos Estados Unidos. Aí você já fez o Nordeste inteiro? Não, quer fazer, aí vai sempre dando uns passos assim, Aumentando, né? né? Aumentando, É, mas eu acho que é isso daí. O que eu fiz até hoje é uma coisa assim que eu me considero bem realizado. da hora. Você entrou pro Ratos em 2003, uma época que estava tendo bastante baixa, né? Como que foi para você se encaixar com os caras, assim, permanecer até hoje? Como assim, bastante baixa, você falou? Assim, de galera saindo, por exemplo, Ah, sabe? tá. Do Trocando. Ratos? Aham. Não, na real não, cara, porque ó, antes de eu entrar era o Fralda, que era o baixista. Ele ficou Uhum. na banda por mais de 5 anos lá, né? Claro que os baixistas do Ratos mudaram várias vezes, mas até que É, por isso. ficaram. É, até que Um ficaram um tempo. tempinho, assim, né? Aham. Não, foi bem, Eu tenho uma foi bem história, tranquilo. eu tenho uma história bem bacana sobre, até te interrompendo um pouquinho, sobre o Não, pode Ratos. falar. Quando eu era adolescente, eu morava numa cidade bem pequena chama Bragança Paulista. E Sim, aí, conheço. em 2003 ou 2004, você já tinha entrado para a banda, teve um show que foi uma inauguração de uma fonte na cidade, uma fonte de água lá, de uma praça, e chamaram Ratos de Porão para tocar. E naquela época a É. gente estava começando a curtir som, né? E galera do interior, né? Eu lembro que eu entrei assim num mosh pit gigante, aí tava lá me achando roqueira e não sei o quê. E aí veio um rapaz enorme, assim, me deu uma cabeçada, na hora eu caí pra trás. Aí os meninos bateram nele. Só que a gente foi pra casa, tipo, e aquele foi, tipo, o melhor dia da vida, sabe? Que você curtiu um Claro, som, claro. entrou no beat, deu aquela energia, assim. Então, pra mim, tipo, falar de Ratos de Porão é muito nostálgico, né? Porque a banda tem Claro. muito tempo, então acho que todo mundo, assim, que curte um som, teve uma fase ou outra da vida que escutou Ratos de Porão, né? Eu acho muito da hora. Eu queria até te falar sobre isso. E sobre Sim, esses bem legal. 17 anos que você tá na banda, o que você acha que mais agregou assim na sua vida, que você tira de experiência boa para você? Puta, eu acho que é a estrada. É você aprender a viver nesse jeito de estrada, onde as coisas elas sempre são diferentes, você está sempre em lugares diferentes, e aí você vai Uhum. conhecendo pessoas diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes, e eu acho que isso me transformou numa pessoa muito melhor, assim, em vários aspectos, porque você não fica, tipo, vivendo sempre a mesma coisa, e aí quando você vê alguém diferente, você já fala, essa pessoa é diferente. Você Uhum. acaba agregando, né? Você acaba se vendo como as coisas funcionam em cada lugar, o jeito que as pessoas são em cada país, em cada estado, em cada cidade. Muda muito isso dentro do Brasil, isso fora também. Ou às vezes mesmo, sei lá, Chile e Argentina, que são países aqui da América do Sul, mas as pessoas são muito diferentes de um lugar para o outro. Então eu acho que isso é a coisa que a experiência mais legal, assim, de conviver o pouco que seja, né, só nos momentos ali dos dias dos shows, numa sociedade diferente, assim, com pessoas de outra cultura. Essa é a parte mais legal. Nesse rolê aí que você falou de ter contato com outras culturas, né? Como que você avalia os fãs lá fora, assim? Porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um tipo de público e lá fora, às vezes pode ser que tem um país que as pessoas sejam um pouco mais contidas, outros que sejam mais fervorosas. Que você lembra disso, assim, quando você lembra em Oh, turnê e público, plateia, muda muito? muda sim, cara. Eu acho que. Mas assim, vou ser sincero, por exemplo, o, por exemplo, lá no Chile as pessoas são um pouco mais calmas, elas falam Uhum. baixo, são mais tranquilas, mas os shows são mega agressivos. Então é meio doideira, assim, às vezes, ou até mesmo, sei lá, quando a gente fala assim, pô, lá no Nordeste o pessoal é mais na manha, mais É nada. tranquilo, da praia. Mano, chega no show, é uma desgraceira. Então, eu acho que às vezes a gente pode
tentar comparar como as pessoas são no dia a dia para o público na hora do show, mas não dá para fazer muito uma comparação. A gente já tocou em inúmeros shows onde, às vezes na mesma cidade, anos diferentes, quando uma vez estava o público insano e numa outra vez já estava mais xoxo, então Uhum. dá uma variada, assim, mas no geral é meio um pouco parecido porque é gente que curte o tipo de som, entendeu? Sei lá, igual se pegar Uhum. um show do Slayer no Brasil, na Romênia, no Japão, vai ser sempre intenso porque a música ela é igual em todos os lugares, então tem um pouquinho principalmente, quanto mais latino, é mais fervoroso, assim, né? Assim, Eu também. os lugares mais frios são tipo, sei lá, Alemanha, Suécia, a galera já saturada de muita banda, de muita turnê, né, e tal. Uhum. Então, acho que nos lugares latinos o bicho pega mais, assim, é mais caloroso, mais legal. Pode crer. O que mais tem que você tem ouvido, assim, que mais tem te influenciado atualmente? Porque a gente sabe, né, que, lógico, você tocando numa banda de punk, de hardcore, você escuta muita coisa, mas que mais você tem ouvido atualmente, assim, que você tem curtido mais? Eu tô ouvindo muito rap ultimamente. Fiquei, eu tenho alguns discos de rap aqui e fiquei assistindo vários documentários e eu assisti a série do Wu-Tang Clan que lançaram aí no final do ano passado, aí eu fiquei pirando aqui, ouvindo bastante rap. Esses dias aqui eu tô ouvindo Mas do Brasil bastante ou de outros países? de tudo quanto é lugar. Ouvindo bastante Uhum. Sabotagem, RZO, como sempre, no Racionais, aí os bagulho gringo também, ouvindo os old school, ouvindo uns Dr. Dre, ouvindo o Tan Clan, ouvindo Public Enemy, assim, bem legal. Ó, o Rodrigo falou, ó, o Clan. É, É, foda. e eu acho que também o lance do rap também casa muito com o lance punk, que é muito de discursos que falam muito sobre a atualidade também, né? Que Pra infelizmente muda os caralho. anos, não muda muito, só piora às vezes a situação, né? É, Sim. você tem um projeto paralelo ao Ratos, que é o Inimigos, né? O Inimigo, aliás. Como que começou a banda, assim? Quem que tá na formação até agora? O Inimigo começou a banda, eu sou da primeira formação. Antes de eu entrar no Ratos, a banda é de 2001. Uhum. E a banda passou por diversas formações. Teve uma época até que ela ficou meio parada, uns 2 anos, assim. Mas a gente já lançou bastante coisa. Tem 3 álbuns, tem coletânea, tem compacto, tem fitinha. Já fez turnê, duas turnês nos Estados Unidos, já fez turnê, né, na Europa, a gente já fez turnê no Nordeste. É uma banda que por incrível que pareça, mesmo eu tendo Ratos, é uma banda que eu consegui fazer com que as Manter. coisas fazer com que a banda ficasse sempre bem ativa. Então, como eu pegava a agenda do Ratos ali, que é a minha prioridade, ó, vão ter, sei lá, 4 shows no mês. Aí eu já pegava as datas que estavam livres ali, tacava a pau. A gente fazia show pra caramba, marcamos Uhum. turnês, várias coisas, tem bastante coisa por aí. Então sempre consegui conciliar legal assim, e é uma banda que a gente sempre mantém ela bem ativa. Da hora. Ó, a galera tá falando, hein? O inimigo é muito foda, o inimigo é do caralho. O Eles, Fred aí, ó. Ah, a galera, ó, o Fred falando que quer ver o inimigo tocar aqui em Goiânia. Queremos sim. logo que tudo volte ao normal para todo mundo poder fazer o É, show. não depende Preciso, de mim agora. vamos esperar. Eu acho que uma das coisas notáveis, assim, do Ratos de Porão é que eu acho que você foi meio que um divisor de águas ali, porque você influenciou muito o João Gordo, né? Até na questão da alimentação, né? Ele é vegano ainda hoje, né? Gordo é vegetariano Vegetariano? e, e tem bastante coisa que a gente acaba conversando. O Boca, antes de eu entrar no Ratos, o Boca já era vegetariano, então já tinha um vegetariano ali na banda. Então, eu Aham. acho que pro Gordo foi assim, tipo, a gente ouve muito falar de vegetarianismo no meio do punk,
Uhum. principalmente nos rolês da Europa, a maioria dos squats e ocupações que a gente tocou, o pessoal tudo vegetariano, rango vegetariano para todo mundo. E aí eu lembro que ele fez a operação lá da redução do estômago, isso lá para 2003, por aí, né? E aí ele falou, cara, eu tô com uma dieta aqui que é praticamente vegana, eu vou Uhum. entrar nessa aí e tal. Aí ele parou de comer carne, assim, e até hoje ele tá bem da hora, assim, bem feliz, assim, com a forma de alimentação dele. E acho que essa parte pessoal, assim, com ele mudou bastante. Agora, pro lance da banda em si, de funcionar, esse lance do vegetarianismo, não sei se é uma coisa Influenciou que no... mexeu. É, no som, obviamente não, no nosso dia a dia, mas o lance de tipo, o que é legal é que agora tá, o Boca e o Gordo, que somos vegetarianos, então a maioria é vegetariano. Aí sempre tem um Uhum. outro da equipe, um hold, um técnico de som que é Yeah. vegetariano. Daí é legal que quando a gente viaja, a gente já vai direto para os lugares que tem rango vegan, o pessoal já bota um Uhum. rango lá no camarim pra gente. Essa parte é bem da hora. Então, como que você decidiu ir para isso, assim, para ser um vegetariano? Com que idade, mais ou menos? Eu me interesso porque eu sou vegetariana há um ano e meio também. Queria caminhar logo para o veganismo, é mais complicadinho por algumas. Acho que é mais o lance de sair, né, e tal, mas ainda estou me adaptando aos pouquinhos. Eu quero migrar para o veganismo também. Quando que Uhum. você começou a ser vegetariano? Quando eu comecei a ter contato mesmo como eu te falei, né? Tocava com os amigos ali e tal, aí bem rapidinho eu passei pra esse meio do punk, do hardcore, dos shows que já rolavam alguma coisa que tinha aqui em São Paulo, aí eu colava, aí tinha fanzine, tinha uma banda que era vegetariana, falava uma coisinha no palco, aí comecei a me interessar, quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, já estava me interessando por isso daí, e aí virei vegetariano assim, bem rapidinho, né? Aí na época eu ainda não era vegan, fiquei só vegetariano quase um ano, tipo alguns meses assim. E Uhum. aí nessa época correspondia carta também com bastante gente. Aí a gente recebia uns panfletinhos de grupos vegetarianos e veganos de fora do país, da Europa, dos Estados Unidos. Aí foi juntando informação, conversando com um amigo ou outro. E aí, tipo, pra mim foi tipo assim, cara, como assim? Matam e maltratam e exploram animais para comer. Eu achei um bagulho bem esquisito, porque é aquela coisa, né? Tudo de origem animal tá super, hiper camuflado, escondido. A gente, ainda mais quando a gente é criança, quando a gente é novo, a gente não sabe a procedência, não sabe o procedimento daquele alimento. E aí eu já tive contato com isso através do punk, do hardcore, aí o pessoal falando, ó, é isso aqui que acontece. Aí assisti vídeo, fui vendo fanzine e tal, eu falei, meu, nada a ver. E Aí sobre ainda verdurada mais. aqui no festival, o que que você acha? Só Que ele foi complementando. perdendo um Aí, pouquinho, então, né? aí, aí tipo, puta que eu perdi o fio da meada. Eu tava falando, você cortou, você falou do. Ah, Você quer desculpa. que eu fale das verduradas, é isso? Não, você estava falando sobre o lance de ser, de como você tinha começado, né, no vegetarianismo, que você ficou um Sim, ano e sim. pouquinho, depois você já foi para o veganismo, né? E a gente estava conversando também como fica escondido ali o lance de da gente consumir carne, né, quando a gente é criança. E é muito É, imposto isso pra gente também, né? foi uma coisa bem simples, tipo, foi só eu ver como realmente funcionava essa indústria e falei, mano, nada a ver isso aí, cara. Parei, assim, de um dia para o outro, e aí era legal que eu estava rodeado de pessoas que estavam discutindo o assunto, que estavam falando sobre isso, que me ajudavam, a gente se ajudava na real, né? Todo mundo ia captando informações e trocando essas ideias. E, meu, foi super natural. Aí depois bem rapidamente já parei assim de comer as outras coisas de origem animal e virei vegan. E é isso. Aí você falou sobre a verdurada, certo? Aham, o Aí verdurada, ele andou perdeu um pouquinho a força com o passar dos anos, né? A gente não escuta mais falar muito, né?
Eu acho que a verdurada começou ali no comecinho dos anos 90 e teve um boom assim muito enorme final dos anos 90 e anos 2000, foi uma coisa tipo uau assim e tal. Hum. E aí a gente tinha um local que era meio local principal de fazer verdurada, que era um galpão ali do lado do metrô Jabaquara. E a gente perdeu esse espaço. Esse espaço era da prefeitura, era um tiozinho que tomava conta, os caras estacionavam ambulância lá do resgate. E aí acho que eles tiveram que demolir o lugar, quebrar o lugar para fazer outra coisa e a gente perdeu o lugar. Nossa. Daí, a partir daí, a gente não conseguia mais achar um local que fosse super perto do metrô, grande e com preço barato, que é uma coisa muito difícil de conseguir. E eu lembro que nessa época que a gente alugava o galpão lá, num domingo, num sábado, era tipo 500 contos, 600 contos, era muito barato. Se você for Barato. em qualquer galpão, em qualquer salão, e falar, eu quero alugar por um dia, cara, beleza, R$ 5.000, tudo esses preços hoje em dia, né? Então, Nossa. assim, a primeira coisa que a gente teve da verdurada ela dar uma diminuída foi quando a gente perdeu o lugar, que ficou muito emblemático aquele lugar. E assim que perdemos lá, tiveram algumas outras verduradas em outros lugares, e também a gente não conseguiu nunca ter a mesma força, mas eu acho que foi super hiper válido, foi um ciclo bem interessante que a gente passou, que não tinha como manter aquilo eternamente, assim, foda, entendeu? Até os dias de hoje. Então, eu acho que quem estava ali aproveitou muito, e quem infelizmente não estava naquela época, tem como saber da história e tal, Uhum. e que futuramente aconteça alguma outra coisa que seja É, melhor que ou até, né? tomara que agora com mais informação, e eu acho que também o lance do vegetarianismo e veganismo tem crescido muito, né? Então, eu acho que Sim. pode ser que, quem sabe, no futuro você não consegue fazer uma outra edição também, né? Vai saber. Não dá para saber. As coisas vão acontecendo, né? A gente É. tem várias oportunidades aí. Após a verdurada, eu tive a oportunidade de participar de um coletivo que chamava Hardcore nas Ruas, e a gente fazia uma espécie de verdurada, só que na rua. Era numa praça ali na frente do Largo São Francisco, ali no centro pertinho da Sé. E Uhum. tinha lá banheiro químico, palquinho, bazar com comida vegan e tal. E era uma coisa de graça na rua. Ou seja, foi uma coisa que a gente conseguiu, que surgiu naquela época. Durou pouco por conta de grana, que tinha ajuda para conseguir as coisas, a gente precisava de grana, né? E aí tiveram uns cortes lá, a gente não conseguiu mais, mas assim, eu acho, teve aquela época que tinha verdurada, teve essa época que teve o hardcore nas ruas, hoje em dia tem outras coisas rolando, outros tipos de festas, eu acho que as coisas vão se atualizando, né? Ó, perguntaram aí se o João tira sarro de você e você dele por conta da comida. Não, ninguém tira sarro de ninguém, o bagulho é respeito puro aqui. Da hora. Aproveitando esse ganchinho, como que foi a sua entrada assim pro Ratos de Porão? Como você recebeu o convite? Como que foi a sua experiência, né? Porque faz muito tempo, né? Faz 17 anos já que você está na banda, né? Como que Uhum. foi o primeiro start, o primeiro contato? É, com o primeiro contato eu estava trabalhando com eles, né? Eu era hold de cordas, trabalhava com o João e com o Fralda, era hold deles. E aí passaram-se uns meses, aí o Fralda anunciou que ia sair da banda. E aí os caras, como eu já estava lá acompanhando o dia a dia, já estava com eles nos shows ali e tal, aí eles falaram, meu, vamos testar aí você para tocar com a gente. Falei, demorou, já tô aqui já trabalhando com vocês para tocar, então mais foda ainda. Aí já foi natural, porque já estava tendo um contato com eles na estrada, já estava viajando com a banda. Então, os caras já sabiam que eu curtia som, como que era o meu humor ali e tal, trocar ideia, tá ali no dia a dia. Então, foi bem tranquilo, assim, fui bem recebido, foi uma experiência bem legal, assim, na época, assim, foi muito louco fazer os primeiros ensaios, tocando aquelas músicas que eu
ouvi a vida inteira desde novo, assim, e tá lá do lado dos caras, tocando com os caras, eu falei, puta, que muito foda isso aí, né? Do Esse é o mesmo jeito que sonho, você né? tem do mesmo jeito que você tem essa história que você contou do show de Bragança, também tem histórias de shows do Ratos que eu Sim, fui, que nem imagina. imaginava, né, que ia estar lá um dia. Como que é pra você, assim, a gente percebe que você tem um perfil diferente dos outros caras da banda. Você é um pouco mais reservado, né? Eu vejo que você é bem pontual, assim, com os fãs que entram em contato. Até mesmo com a gente aqui do Cultura em Peso, você sempre foi muito gentil, sempre respondendo, se propondo a fazer as coisas, né? Mas você não é uma pessoa que é tão exposta e tudo mais, né? Como que é o Juninho dentro da banda, perto de um João Gordo, do João, por exemplo, do Boca, assim? Como que é isso daí? Putz, mano, eu acho que difícil responder Complemento, isso, mas, complemento do outro? mano, sei lá, eu acho que é, é prática de você sempre ouvir isso, seja você mesmo, do jeito que você é, não fica vestindo máscara, nem querendo ser um personagem e tal. Uhum. Aí, puta, meu, pra mim é uma coisa bem comum, assim, tipo, agora eu tô trampando alguns dias da semana numa hamburgueria fazendo delivery, entregando rango de bike. Sério? E aí Que eu legal. colo em vários lugares, assim, ó, seu lanche aqui. Aí o cara fica olhando e fala, mano, É você do começou a Ratos de tocar no Porão. Ratos, mano? O cara não acredita, desacredita, né? Aí eu faço uma comparação meio que com isso que você tá perguntando, assim, porque pra mim, mano, foda-se, todo mundo é muito igual, sempre foi, não Uhum. fico, vamos dar um rolê de skate, vamos curtir um som, vamos ali, vamos aqui, mano, não fico tipo, não, isso eu não posso, não me misturo com aquilo, não vou ali, não sei o quê, então, Uhum. tamo todo mundo, acho que tratando todo mundo da mesma forma é um meio natural meu, assim, sei lá. Da hora. Voltando a falar um pouquinho do Inimigo, né? De onde veio essa inspiração para você criar, é, assim, todo o projeto e tudo mais? E esse ano vocês pensam em lançar alguma coisa? Vocês já tinham algo planejado? Tiveram que adiar? Você fala da inspiração lá do começo da banda? É. Então, o comecinho do Inimigo foi, na época a gente tocava em bandas que a maioria era mais pesado o som, assim, eu tocava no Point of No Return, um tempo atrás estava tocando no Self Conviction, que eram bandas assim, um pouco mais, som mais pesado, guitarra mais pesada e tal. Aí a gente, a primeira formação lá do Inimigo, a gente se juntou e falou, mano, todo mundo de nós, a gente pira, né, nessas bandas assim, sei lá, tipo um Cólera, Dagnest, Embrace. Vamos fazer um som assim, cara. Aí a gente se juntou para tocar uma coisa que a gente nunca tinha tocado antes, assim, que é fazer um som. Era bem inspirado nessa onda dessas bandas de Washington DC, ali dos anos 80. Soulside, Fugazi, essas coisas que a gente não tinha tocado nunca na vida. Daí a banda começou. Foi puramente uma inspiração musical, assim, tipo, vamos se juntar e tocar esse som. E aí, enfim, como eu já falei antes, trocou formação, aconteceu um monte de coisa, passaram-se vários anos e hoje em dia a gente está a milhão aí com a banda. Esse ano de 2019 que passou, a gente lançou um disco e é para esse ano agora que passou, né? Em abril e maio a gente tinha uma turnê enorme lá na Europa que foi cancelada. Tinha show pra Droga. caralho. A gente ia tocar na Inglaterra, ia tocar em Portugal, ia tocar na Espanha. Eram 20 e tantos shows lá, bastante show. Foi tudo cancelado. E aí agora pra te falar a real, a gente conversou hoje no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que o Fernando, ele encontrou. Cara, a gente gravou um disco que chama Imaginário Absoluto em 2012, acho. E aí Uhum. a gente tinha feito um cover do Rolling Stones e tava só a batera gravada e a gente nunca pegou pra finalizar isso aí.
Aí o Fernando achou nos arquivos dele é, essa música do Rolling Stones que tá lá e a gente mandou hoje no grupo e falou, cara, vamos fazer uma versão em português, falar. Aí o Wellington, que é o vocal, vai criar uma letra ali baseado. Vai ouvir a música do Rolling Stones, ver a letra e dar uma modificada, escrever alguma coisa em português. Então acho que a gente vai mexer nisso daí, a gente deve lançar isso. Cada um vai gravar na sua casa. O Fernando, que é o guitarra também, que gravou todos os discos do Inimigo, ele tem estúdio, né? E aí ele vai Uhum. fazer uma mix lá e provavelmente a gente lance essa música aí só como. Quem Ó, o Rodrigo perguntou a tá música. perguntando qual Ah, é. não te interessa, mano. A gente vai lançar e você vai saber, é surpresa. Spoiler. Já falei Aproveitando que demais. o Rodrigo Saldanha, ele deu as caras aí, né? Está num projeto paralelo com ele, que é o Bufo Borealis, né? Vocês É isso lançaram aí. um som, né? O Pupilas Horizontais. E eu acho que é É muito diferente. Acho que é muito o diferente de Flores todas que você teve, né? completamente diferente. Então, a banda chama Bufo Borealis, o álbum chama Pupilas Horizontais. Aham. Aí a gente tá soltando alguma de três em 3 dias, 4 em 4 dias a gente está lançando umas músicas. E aí semana que vem já vai estar o disco inteiro disponível para ouvir o álbum mesmo inteiro. Daí a gente vai ter no Spotify, Deezer e tal. Por enquanto tá só no Bandcamp. Quem quiser escutar, depois Aham. manda um salve aí também que a gente bota o link aí e tal. Mas cara, eu tenho essa pira de fazer um som completamente diferente de rock até, né? Que não seja nada parecido com as bandas que eu tenho faz muito tempo. Eu sempre escutei muito jazz, muito funk, tem vários discos aqui em casa que eu gosto pra caramba, e nunca tive oportunidade de fazer um som assim, né? Aí Até alguém perguntou aqui sobre isso, Juninho. Quando começou a se interessar e gostar de jazz, funk, música negra, e desde quando teve vontade de montar uma banda com essas influências sonoras, assim, ó. ó, de bem novo assim, eu já curti esses sons, porque eu tinha um colega que morava perto de casa, que o pai dele, cara, era batera de jazz. E aí a gente colava na casa dele e ele tinha vários VHS, a gente assistia uns Dizzy Gillespie, ficava vendo uns Miles Davis, umas coisas gringa bem legal, assim. Desde novo eu sempre achei foda. Eu me identifiquei mais com o punk que com o hardcore, porque foi uma coisa bem mais, sei lá, mais fácil de tocar, mais fácil de ouvir, tinham vários shows aqui e tal, então me envolvi nesse meio de cabeça, mas de ouvir em casa, de colecionar discos, sempre tive esses outros sons aí aqui, sempre gostei desde bem novo, assim, sei lá, desde os meus 15, 16 anos sempre ouvi. Mas a pira mesmo de querer fazer um som mesmo é de uns anos pra cá, que eu falei, puta, quero muito tentar fazer essa parada. Eu já tinha umas coisas que eu tinha gravado sozinho, só que nunca tinha ficado muito bom, ficava meio incompleto, assim. Aí quando a gente juntou, eu e o Rodrigo, para realizar esse projeto, puta, aí fluiu pra caralho, porque aí eu peguei, a gente veio aqui em casa, não, o jeito que a gente compôs esse disco foi muito foda, porque ele veio um dia aqui na minha casa, a gente ficou ouvindo uma pá de disco, falando, mano, se liga essa parte dessa música, olha essa parada que o cara faz no tempo, da guitarra, do sax, do batera, enfim. A gente foi pegando os detalhes, assim, de várias músicas aleatórias de jazz e funk, e a gente foi anotando num papel, assim, falou, cara, olha isso aqui que legal. E aí meio que as músicas que a gente criou o disco inteiro numa tarde aqui na minha casa, ouvindo o som. A gente não tinha sentado para tocar junto. Daí a gente tinha umas ideias de tipo de batida, de groove, de levadas, assim, e a gente foi gravando as coisas separadas. Eu tenho aqui em casa uma plaquinha de 2 canais para fazer gravação com computador, super simples. E a gente foi gravando uns pedaços de batera, eu gravei uns grooves de baixo, e a gente foi meio que montando as músicas. E aí a gente teve a ideia de chamar várias pessoas para participar.
Então a banda mesmo é só eu e o Rodrigo. Eu tocando basicamente baixo, guitarra e piano elétrico, o Rodrigo tocando batera. Ele também gravou uns pedaços de guitarra, de baixo em umas músicas, mas a maioria é meio que isso, assim. E aí a gente chamou o Edgar Escandurra, tocou guitarra em algumas músicas, o Bruno Buarque, que toca com o Criolo, o Anderson Quevedo, que toca sax, também toca com o Criolo, só um dos caras da pesada. O Roger, que é percussionista e toca clarone no Hurt Mode, gravou com a gente. E para cantar, a gente chamou a Fernanda, da Cripta, ex-nervosa, que é minha namorada, e o Rodrigo Carneiro, do Mickey Junks também. Então a gente chamou um time de peso aí para participar do disco e todo mundo ficou bem animado, assim. Para participar, a gente foi lá no Bruno Buarque, que tem, além dele tocar percussão, ele participou com a gente gravou a percussão no estúdio dele e fez a mixagem do disco lá. E depois o cara que é técnico de som do Ratos, o Davizão, ele masterizou o disco pra gente. Puta, foi o amigo do Tucano, o Felipe fez a arte, foram vários amigos assim que foram agregando assim. E o resultado foram fazendo uns picadinhos assim, foi diferente, porque não foi uma banda que foi pro estúdio, 1, 2, 3, 4 ficou tocando lá. A gente foi criando as coisas e gravando pontualmente, foi um esquema meio diferente. Mas a gente quer futuramente montar uma banda mesmo para fazer shows ao vivo, mas agora com esse lance aí da quarentena não tem nem como pensar nisso, né? Mas o ano que vem aí a gente faz sim uma parada. Com certeza. O que é muito diferente no som do Bufo é a vibe, né? Que é muito relaxante, né? Sim. Essa mesmo dá uma relaxada nas pessoas, né? Porque você fica numa vibe totalmente zen ali escutando. Eu achei, pelo menos. É legal, porque eu acho assim, tipo, como eu e o Rodrigo, a gente é mais no meio do rock, então a gente tá divulgando esse som, tem um monte de gente que bota lá, clica no play, ouve e fala, caralho, o que tá acontecendo, cara? Então vai ser legal, porque uma experiência de música, uma experiência sonora diferente para quem é do meio do hardcore, do punk. E aí a gente tem que ver se a gente consegue também entrar nesse meio do pessoal aí que curte mais uns groove, mais uns jazz, aí ia ser legal também pra gente, né? Eu acho que enquanto a gente está vivo, que a gente tem que se abrir às oportunidades, né? Acho que muita gente se limita muito, né? E tem tanta coisa rica por aí em cultura que a gente pode conhecer, né? Você citou o Ratos, né? A quarentena e tal. Como que vocês estão lidando com essa quarentena? Assim, tipo, vocês tinham algum planejamento para esse ano, para seguir, que foi adiado por conta do que está acontecendo no mundo? Puta, tinha coisa pra caralho marcada, cara. Tinha show no Brasil, tudo quanto é lugar. Tinha show em Portugal, tinha bastante coisa. E a gente tinha voltado a ensaiar, começou a compor, parou tudo. Não aconteceu mais nada. Então, a gente tá aí, cada um na sua, em casa, de boa. E a gente só quer voltar mesmo quando for seguro e para todo mundo, sabe? Acho que essa ideia é essa. A gente estava falando antes até que, assim, quem segue o Ratos, mesmo que seja mais novo e tal, vê que a banda faz letras que, sei lá, de 20 a 30 anos atrás e ainda tem uma, como eu posso dizer, ela tem um encaixe muito perfeito nos dias atuais, assim, questão de governo e de tudo mais, e questão de comportamento social também. Você acha que aqui no Brasil as coisas não mudam? Ou você acha que, assim, as letras do Rato já eram muito futuristas mesmo? Não, são as coisas que não mudam mesmo, cara. Infelizmente o sistema que a gente vive, ele foi feito para ajudar pouquíssimas pessoas, né? Então, as denúncias aí de coisas de injustiça
Elas estão desde aquela época lá que eles começaram a escrever as primeiras letras no Crucificados lá em 83 e tá igual até hoje, cara. Tem impressionante como as coisas. Você pega principalmente o disco Brasil, né, que é o mais clássico do Ratos, que foi feito em 89. Cada letra ali, ó, você É o não precisa mudar, não precisa mudar uma vírgula, cara. Tá exatamente perfeito. Você abre o jornal, você lê, são as mesmas notícias. É justamente por isso. O sistema ele é igual. O pessoal fica com essas brisas aí que também às vezes não quero nem entrar nesse assunto, mas fica, temos que votar nesse cara, não temos que votar naquele, não temos que votar nesse, que não muda nada, cara. Não vai mudar nada, porque a pessoa que vai estar lá para representar, ela vai representar o sistema. E no sistema, assim, enquanto não mudar, as coisas não vão mudar. Esse lance de violência policial, coisa que a gente está passando aí pelo mundo inteiro agora, são respostas de como o Estado funciona, como o sistema funciona. Aí, infelizmente, não adianta mudar o presidente, que não vai mudar porra nenhuma, tá ligado? Se fosse assim na época da Dilma e do Lula, ninguém tinha apanhado da polícia, ninguém tinha sido assassinado pela polícia. Mas a polícia em si é uma ferramenta que o Estado tem que trabalha de um jeito bem desgraçado e se não mudar essa estrutura lá deles, não vai mudar nada. Então, assim, são coisas que a gente está discutindo nos dias de hoje, mas eu não acho que a gente vai conseguir ainda em vida ver uma mudança eficaz na sociedade, sabe? Também é muito egoísmo da nossa parte. Só porque a gente está vivo agora, a gente acha que vai querer. Não, queremos uma mudança já, não sei o quê. Eu acho que isso são coisas que têm que ser discutidas e para futuramente serem feitas, assim, sabe? Você não consegue pegar o mundo do jeito que está agora hoje, instalar o dedo e a partir de amanhã não vai ter mais nada. As megas ultras estruturas que foram feitas para ter tudo isso como, como funciona agora, não vão instalar o dedo e acabar, entendeu? Uhum. É um lance É foda. muito enraizado culturalmente, né? Muita coisa que vai sendo posta, muita coisa que a gente aceita ali, deixa de passa um pano ali e quando vê realmente estoura uma bomba, né? Mas realmente é como você falou, vai demorar muito tempo ainda. É que é muita cultura, muito conhecimento, muita abertura da cabeça, coisas que tem muita gente que não está disposta, né, a passar por isso, né, prefere continuar sendo ignorante, né, infelizmente, né. Mas voltando a Também falar tem de isso. som, vamos Vai voltar a lá. falar de som, porque o mundo já tá bem assim, né. Você tocou em algumas bandas como o Descarga, que até já falaram aqui no chat. Eu Legal. serei o Refink e o Point of No Return que você tinha falado, né? Você tem Isso. saudade de alguma dessas bandas? Você um dia assim gostaria de, sei lá, reviver alguma? Ou, sei lá, fazer um flashback de alguma delas? Pô, eu tenho saudade de todas, mano. Todas as bandas que eu toquei foram sempre com grandes amigos e tivemos inúmeras experiências bem legais de turnê, de show, de rolê, de gravar Uhum. disco, de fazer as coisas. Então, 100% dessa galera assim, a gente ainda tem contato, se fala e tal. Pessoas que tocaram, pessoas que repetiram em outras bandas, sabe? Então, eu acho que essas bandas não tem mais, acabaram. E eu não tenho vontade das bandas voltarem. Eu acho que elas fizeram a sua parte ali naquele momento que eu toquei, na época que elas existiram, e hoje em dia eu vivo outro momento, assim, com outras bandas, com outras pessoas, mas só de ter contato ainda com essas pessoas, com a maioria delas, já é bem legal, assim, e vira e mexe a gente conversa, aí marca uma foto antiga, lembra de uma história, então fica uma coisa com todas as bandas que você falou, Descarga, Refink, o Point, aí tem até outras bandas que você não falou também, que eu toquei, sempre é bem legal, O assim, Seriena, relembrar. né? O Refink, né? Eu serei Ena, puta, Uhum. muitas histórias legais, assim, tipo,
As bandas não vão voltar a tocar porque elas acabaram, mas Uhum. a história toda 100% aqui, nada vai ser esquecido. E não só o 100% em você, né? Tem muita galera aqui do chat falando que curtia muito as Assim, bandas. Até o Marcos perguntou se no Descarga você trocou com o Nino, baterista. sim. O É? Nino, cara, o Nino era baterista do Descarga, aí ele tocou no Refink também comigo, ele era batera. Ele tocou Uhum. uma época do Inimigo e tocou no Eu Serei Ena. A gente, por muitos e muitos anos, via mais o Nino que a minha mãe, cara. Pô, que a gente O tocou Criano falou junto pra assim, ó, caralho. tem que fazer um Juninhos Fest, que daí vai ser só as É. suas bandas. Ou Acho que é até perfeito. uma vez a gente fez que eu faço aniversário um dia depois do Nino, né? Um Aham. junto com o outro, assim. Aí a gente fez um show que eram todas as bandas que a gente tocava junto. Aí teve o Refink, Descarga, o Inimigo e o Sereiano. Tocaram as 4 bandas juntas Mas aí você num tocou show em todos, A gente em fez sequência? tocou tipo uns 20 minutos de cada banda, assim, ele na batera, eu na guitarra, assim. Foi bem da hora. Ai, que da hora. Outro É, projeto que você tem também é o Insurgência, né? Que é o Ópera de Protesto, que ele é mais rock and roll, mas com uma temática mais politizada, né? E como que é esse projeto? Fala um pouquinho sobre ele. tá, o Insurgência Ópera de Protesto, começou com uns amigos aqui do bairro, aqui, que eu moro aqui no Ipiranga, que a gente andava de skate junto e falou, mano, vamos montar uma banda, fazer um rock meio 70 e tal. Aí, logo no começo, o vocal, que é o Marcelo, e o batera, que é o Brandini, eles falaram assim, pô, mano, vamos fazer tipo aqueles rock ópera. Aí eu falei, mano, vocês estão viajando, vocês estão muito loucos em rock ópera, mano. Não, vai ser da hora, vamos fazer uma parada, tipo assim, como se você ficasse tocando como se fosse uma ópera, assim, com vários Aham. os interlúdios entre as partes ali e tal. E, cara, e deu certo, assim. Hoje em dia a gente tá gravando o terceiro ato já. Tem o primeiro ato, que é com essa primeira formação, que era o Brandini na batera. Aí o Uhum. Tucano, o Rodrigo Saldanha, que toca comigo no Bufo, ele foi do Insurgência também. Na segunda formação é ele, tocando batera. Aí o primeiro ato tem. Cada ato tem mais ou menos uma meia hora. São umas 6, 7 músicas ali e tem alguns interlúdios entre uma música e outra, mas toca uma coisa direta, assim, do começo ao fim sem parar, assim, sabe? Nossa, da hora. E, e sempre foi essa brisa de fazer um som mais rock and roll mesmo, influência de Cream, tocar meio que as coisas antigas, assim, até tipo meio Mutantes antigo, essas coisas velhas, assim, brasileiras de rock 70. E E a gente sempre fez show na rua, muito show na rua. Tocou diversas vezes na Avenida Paulista, fez show em escola, na época que teve aquelas, como chamava? Do domingo? Não, quando teve as ocupações das escolas. Ah, A gente lembro. fez show em Uhum. escola. Pô, a gente sempre fez foi uma banda que tocou muito, é uma banda que toca muito mais na rua a gente tocou no Parque da Aclimação. Sempre faz umas coisas Mais assim. próximo do público, né? É, ligava o gerador, ligava as coisas lá com a caixinha de som e fazia o show, assim, sabe? Então foi um projeto, mais uma coisa que a gente conseguiu fazer bem diferente do resto, assim, tocar mais rock and roll, mais que as coisas que lembravam coisas dos anos 70, assim, e fazer nesse formato mais teatral, assim, que o Marcelo lá que canta faz vários bagulho muito louco lá dele de teatro. A gente fez vários shows em ocupação. Na Alcântara Machado a gente já tocou várias vezes lá. Tem vezes que até vou levar uma doação ali. Os caras, ô, seu mano lá da banda de rock, da hora. Mó doideira, os caras são tudo fã da banda. A gente tocou lá, os caras, E pô, parece Titãs antigo, não sei o quê, muito massa. para as criações assim de linhas de baixo, de guitarra, você treina semanalmente? Porque, nossa, a gente conversando, você é um artista assim muito diversificado, né? Tipo, você toca em vários estilos aí diferentes, né?
Você compõe semanalmente? Você tenta treinar todo dia? Como que é a sua rotina como baixista, no caso? Eu deixo meu violãozinho aqui, ó, sempre aqui no canto do quarto e sempre dou uma pegadinha para tocar ali um pouquinho. Às vezes para tocar qualquer coisa, às vezes é para criar mesmo. Então eu sempre sempre estou participando de alguma coisa também. Os amigos chamam para tocar. Então eu sempre pego um pouco no baixo, um pouco no violão. Uhum. Praticamente todos os dias eu dou pelo menos 5 minutinhos aí para tocar assim. E aí, nesses 5 minutinhos, às vezes vem uma ideia, às vezes eu crio alguma base, alguma coisa, ou às vezes eu só toco uma música que eu já toco, ou às vezes eu ponho um disco e fico tocando em cima. Tem várias formas de brisar, assim, em cima do dia a dia, de tocar aqui, né? Não tem muita Aham. regra. Então, a gente falando sobre isso, tem muito headbanger por aí que fala que o som é mais importante que a letra. Eles curtem ir para num show, assim, para ir lá e curtir, tipo, a melodia e tudo mais. Já no punk, isso é muito diferente, né? Porque o punk leva muito mais a sério a temática da letra do que o som em si. Não que não leve a sério o som, mas há uma diferença de público, assim, né? É por isso que você se vê mais no punk do que como um headbanger, por exemplo? Eu comecei no punk também, no hardcore, né? Então, Uhum, pra mim, os primeiros shows que eu fui na minha vida, primeiro contato que eu tive, era tipo assim, ó, o cara da banda falando, isso aqui que eu tô fazendo, qualquer um pode fazer. Tipo, uhum, não tem uma limitação. Você que tá aí, você também deve ter uma banda, você também deve escrever suas letras, fazer seu som, uma coisa mais próxima, assim, sem ser um espetáculo, e sim uma coisa, uma troca de, de sentimentos, uma troca musical, uma troca de ideia ali. Acabava o show, o pessoal da banda estava junto com a gente, então sempre tinha esse incentivo, né? Então o show era meio que como se fosse um lugar para você conversar com as pessoas, para você receber informação, troca de fanzine, troca de ideia. Então eu sempre vi a música muito relacionada já com as ideias. Então foi uma coisa que para mim, desde muito novo, assim, eu sempre achava que era 100% interligada. Aí com os anos vão passando, você vai conhecendo outros rolês e você vê que a coisa não é bem assim. Principalmente, como você falou, no metal, o esquema é completamente diferente. Não tem isso como uma prioridade, né? Isso daí às vezes acontece, às vezes a banda tem contato com o público, às vezes a banda quer ter uma coisa mais assim de trocar essas ideias com o público, mas no geral é assim, a banda sobe, toca, faz e o seu foi. show ali e vaza. Acabou, meio que isso. E eu acho que no hardcore as coisas, na verdade o rock e o metal existe há mais tempo, então tipo os caras lá do começo do punk falam, mano, foda-se isso aí, esse estrelismo do caralho, eu vou tocar tudo tosco mesmo aqui, foda-se, e vou falar o que Uhum, eu quero e tal. Então, aquilo me pegou pela idade, pelo momento que eu tive contato com aquilo, né? Então, eu acho que cada um tem seguir o seu caminho, assim, sabe? É legal uhum. que os anos se passando, você vê várias bandas de hardcore, de punk citando que curte metal e bandas de metal que curte. Aí isso foi dando uma misturada. Hoje em dia já não era uma realidade, sei lá. Tem disco do Slayer de cover que tem Minor Threat, o caralho, tá ligado? Então, você vê lá as Sabe que entrevistas com o Black. você, Oi? sabe que você falando isso, eu lembrei de uma parte de uma da biografia que eu li do Kurt Cobain, que ele foi, né, num show de metal, eu não lembro a banda que ele foi assistir. Sei que ele assistiu e ele ficou totalmente entediado, assim. Ele falou assim, cara, eu queria ter ido ver rock, doideira, e tava muito Aham. chato. E aí depois ele partiu pro grunge e tal, mas com certeza teve uma influência ali do punk rock também. Acho que muita galera que é do punk se baseia nisso também, é o que você falou, né? É a simplicidade, é o som puro e simples ali, a letra já certa Aham. também, né?
Eu acho que tem muita gente que curte mais o punk por conta disso, de ser mais próximo, né? Vamos dizer assim, não ter tanta, vamos dizer assim, tanto enfeite, né? Mas, mano, eu acho também, eu vou te falar, eu curto metal também, curto várias bandas de metal, e tem vezes que eu chego lá nos lugares e me divirto também, mas é só você, tem o jeito que agrada mais as pessoas, tá ligado? Tipo, pra mim faz muito mais sentido, eu me divirto muito mais, acho muito mais legal esse lance da comunicação, de fazer as coisas assim, envolver outras coisas além da música, envolver ideias, envolver caminhos que te pode. Eu aprendi tanto no punk, no hardcore, é como se fosse várias pontezinhas, assim, me levou a conhecer o vegetarianismo, me ajudou a conhecer o Movimento Sem Terra, me ajudou a conhecer diversos assuntos que se eu tivesse só ouvindo só música, de repente ia passar desapercebido. Então, eu acho que foi o momento ali que eu caí ali naquilo e pra mim faz todo sentido. Eu gostei pra caramba e eu acho que as pessoas que estão no hardcore, elas vêm por conta disso, que estão no punk vêm por causa disso. Então, isso é bem da hora. Até hoje, mano, meu Instagram que eu uso, mesmo o Facebook, é diariamente muita gente mandando mensagem, perguntando muita coisa, é, de dica de coisa que eu falo, ou coisas que eu passei. Mano, você fala tal coisa na letra do Descarga, não sei o que, não sei o que, meu, fica tipo uma coisa super. As pessoas participam, né? E eu respondo todo mundo. Eu acho que isso faz parte do espírito, né? Eu acho que é isso aí que é legal. E desse tempo todo, assim, de música, de estrada, né? Qual que é a sua memória, assim, da maior roubada que vocês já passaram? Tipo, putz, aquilo lá foi uma treta, assim, numa turnê, por exemplo. Eu sei que tem muita história, mas sempre tem alguma que você lembra e pensa, puxa, essa daí deixou uma memória forte, assim, qual que foi? Você lembra? Por qual É, banda? como você falou, tiveram diversas, inúmeras, mas vou contar uma história que foi uma vez que eu tocava no Descarga, aí a gente ia fazer uma turnê no Nordeste. Eu saí daqui da minha casa com R$ 7, e aí eu peguei um busão. Fui São Paulo e Espírito Santo, lá em Vila Velha, foram 14 horas de busão. Mó inferno, mano, o bagulho não chegava nunca, tal. Aí de lá a gente chegou lá no Espírito Santo, tava o Mozini com o pessoal do Muqueca, a gente entrou dentro de uma van e falou, ó, a gente tá indo pra Salvador, meu irmão. E aí, mano, eu passei fome pra caralho nessa viagem, porque a gente parava pra comer, só tinha E você arroz com ovo, feijão com bacon, salada com presunto, mano, não tinha nada pra nossa, comer, que cara. você comeu. Não tinha nada pra comer, cara. Eu lembro de tem a história, eu até já contei essa história em outros rolês, que eu pegava um pão assim e botava óleo assim, ó, pão com óleo, assim, comi pão com óleo assim. Aí eu falei, beleza, mano, vamos aí. E a porra não chegava nunca, mano, não chegava nunca. Horas e horas e horas, mano, a barriga doendo. Caralho, que fome do caralho. Então, não foi nenhum rolê, um show, porque o show ia ser só lá em Salvador. Tava, não tinha, não levei grana, levei uma mochilinha, 7 conto, e falei, vamos aí, mano, vamos pro rolê, mano. E aí eu lembro que eu Boa. passei fome pra caralho. Chegou no palco lá meio branco, já desmaiando, assim, né? Não, quando a gente chegou em Salvador, a gente comeu. Aí foi, nossa, foi bom pra caralho, mano. Acho que para quem é vegetariano e vegano, hoje em dia é bem mais fácil, né? Mas naquela época era muito Sim, difícil você achar opções assim, né? Ainda mais viajando, não tem nada. Todo lugar que você para é tudo de origem animal, né? não, é foda. Ó, eu acho que o bagulho vai. Eu tô olhando no relógio aqui, vai cortar, hein? Então, vamos encerrar a live. Eu só queria que você deixasse uma consideração final para todo mundo que é fã da banda, seu fã, acompanha você em todos os outros projetos que você tem, né? A galera, todo mundo está passando por uma situação difícil e acho que a música une todo mundo, né? E eu Uhum. queria que você deixasse a sua consideração final sobre tudo isso que está rolando, conselho para a galera ficar de boa nessa quarentena. Diga aí. Ah, ficar de boa em casa, tentar sair o mínimo possível. Quando sair, tomar cuidado, porque o bagulho é louco e vai demorar pra caralho pra.
ficar normal mesmo as coisas aqui. Então, máximo de cuidado, se cuidar, se alimentar bem pra cacete também, mano, pra não tentar não pegar Uhum. nenhuma gripe, nenhuma doença aí à Ficar toa forte. aí. É, ficar forte, mano. E esperar essa porra passar. Não vai ser esses idiotas aí, não, tá tudo normal, vamos aí, abre tudo de volta. Não,